Fala pessoal, no Back de hoje a gente vai falar sobre Interestelar, aquele filmão do Christopher Nolan. Já vamos estabelecer aqui que Interestelar ou você acha que é uma obra-prima ou você está errado, né? Então a gente vai discutir, não, a gente vai tentar explicar o filme para ninguém, né? A gente vai aqui tentar extrapolar quais as premissas que o Nolan escolhe para colocar qual é o pano de fundo que ele escolhe para contar a história dele. Pode extrapolar de futurismo, pensar, será que isso é possível, se não é? O que que a gente pode esperar de um futuro, né, para o bem ou para o mal? E também, lógico, que mais à frente aí no vídeo a gente vai discutir também a questão da famigerada viagem no tempo, né? A dobra no tempo aí, como você queira falar, né? Então a gente tem já de início, né, o relato de uma senhorinha que chama bem a atenção, ela falando de uma época passada, né? Que é então, é uma velhinha no futuro falando do passado, que é o presente, que é a linha do tempo que o filme conta, né? Então já começa um nó no cérebro aí, né? Que é um mundo, né? Centralizado como toda boa ficção nos Estados Unidos, que você tem uma crise de seca, não chove há anos, né? Eu não lembro exatamente quantos anos não chove, e a coisa de mais valor que existe é a comida, né? Então você precisa de fazendeiros e tal, e eu achei isso muito legal, tem aquelas tempestades de areia, o pessoal fica preocupado, tem que cobrir tudo para não encher de pó, então de tão seco que fica, né? Não tem umidade mesmo. Eles tentam trabalhar com algumas sementes ali que poderiam aguentar condições tão extremas, né? O milho é uma delas. Então até chama atenção para primeiro ponto é você chegar num momento que toda essa perspectiva que a gente tem de estudar, fazer ensino médio, o que que eu vou estudar, o que que eu vou ser quando eu crescer, né? Então, que o menino lá queria ser engenheiro, queria ser astronauta. A gente precisa de fazendeiro, precisa de comida, a gente não precisa de engenheiro, não precisa construir nada, precisa de comida, né? Então, a gente precisa de bons fazendeiros. Ponto interessante que você falou dos fazendeiros, a gente esquece, né, que o início da humanidade, para a gente chegar num ponto de conseguir desenvolver tecnologia, conhecimento e tal, o ser humano teve que equacionar a questão da alimentação, uma alimentação sustentável, não em escala, né, para conseguir se formar civilização, né? Como é que você ia ter a capacidade de um cara poder sentar, pensar, olhar para o céu, olhar para os elementos em volta, conjecturar, filosofia, todas as áreas de conhecimento, né, foram surgindo escalonadamente, se o ser humano não tivesse equacionado a questão da alimentação. Então, muitas vezes parece algo primal, algo básico para o ser humano, né? Olha, o básico é a comida. Ah, é impossível não rolar isso. É a gente hoje, no esquema que a gente tem hoje, a gente está avançando para conseguir ter cultivos indoor, né, como a Holanda faz muito, mas demorou muito tempo e ainda não é o grosso do que a gente produz na terra, né, como alimentação. A gente é muito mais suscetível a variações climáticas e variações de meio do que a gente acha, né? A gente não está preparado para vir um cataclisma muito grande, oscilação muito grande de sol, de clima interno, de possibilidade ali de enriquecimento de solo, né? Hoje em dia, como escala, como humanidade, a gente não está pronto para isso. E aí o que acontece? Chega num ponto desse que as pessoas ficam pensando muito em viagem espacial e tal, etc. E eu até acredito que parte do que se falam de Marte, né, se prevê um pouco isso, né, de conseguir pôr a humanidade em outro planeta para conseguir cultivar mais comida ou fazer alguma outra coisa em outro planeta. Mas muita gente vai lá e meio que esquece a questão das necessidades básicas humanas, que se a gente largar a Terra para trás e não cuidar e não contornar, muitas vezes talvez não sobre o ser humano para ir para outro planeta, porque a gente está destruindo o que está aqui atrás, né? Se não tem o básico da comida ali atrás, o que você vai fazer? Parece uma coisa assim, não vai. Claro que vai ter comida. Não, amigo, se não tiver como fazer comida, você não consegue nem chegar para conseguir alimentar os astronautas ou quem for, né, os cosmonautas, para chegar em outro É, planeta. e essa questão é levantada, né? O Michael Caine, né, como sempre, entrega uma performance fantástica, né? E, e o McConaughey lá, ele fala assim, não, tal, porque a gente, né, fala assim, pra gente é tarde, né? Então a gente esquece a gente, ó, joga fora, nossa geração não existe mais. Você tá pensando nas próximas, né? Tanto que parte do plano dos caras é mandar uma espaçonave com bebê in vitro, né? Para fazer reprodução de, da célula, né? A partir da célula. Então, olha o nível de preocupação. Lógico que né, nesse contexto aí ninguém se preocupou e deixou o circo pegar fogo, né? Vamos ver no que dá, né? Mas vai nessa linha do que você estava falando. De hidrogênio, para a gente conseguir ter uma terra mais habitável, né? Menos aquecida, a gente conseguir reequilibrar, porque mesmo com
se a gente fizesse o replantio em grandes áreas, teria que ser de uma forma muito massificada. A gente ainda tem que entender que tem que ter o crescimento natural das plantas, né, para elas se utilizarem disso, para elas captarem esse, né, esse dióxido de carbono que está no ar, né? Então não precisa de uma coisa que faça de uma forma muito mais rápida, né? E falam isso, que esse aprisionamento e tal vai através de energia renovável, né? E também de usinas de captação, né? Para conseguir reverter esse desbalanço que tem, né? De gases que a gente tem dentro da Terra, inclusive contribuindo para esse aprisionamento de aquecimento, né? Para gerar o aquecimento global que a gente tem atualmente. Mas aí o que a gente pode pensar? Talvez na área de energia renovável, na área de captação, né? Para reequilíbrio, né? Do que se tem dentro da Terra hoje, né? Em relação aos gases. Muita gente não leva em conta, né? Lógico que vários acadêmicos sim, né? Mas assim, a Terra já passou por condições, né? A gente vê paleoclimatologia, né? Paleopedologia, paleogeomorfologia. O pessoal vê que a Terra teve condições muito diferentes de como ela é hoje, né? No passado, aí, a gente falando de passado geológico, né? Casa aí de milhões de anos, né? Atrás. Que a gente está partindo do pressuposto que a Terra, o planeta, não vai fazer nada para se defender, né? Assim, pode ser coincidência, posso estar falando uma besteira aqui, faz tempo que eu saí da geografia, mas um dos mecanismos de defesa, entre aspas, da Terra é expelir magma, né? Que é onde tem a maior porcentagem de oxigênio no manto, né? Na parte não é na superfície. Então, o maior jeito de você expelir oxigênio é que a Terra, que você criar, né? A alga, a Amazônia, não, né? Então, oxigênio vem de dentro para fora. E aumentou muito a atividade vulcânica, né? Viu muito, né? Vulcões ativos. E pode ser coincidência, mas você pensar um pouquinho aí, tendo essas informações, já pô, será que é coincidência ou será que já é o planeta tentando lutar de volta, né? A questão é, talvez o planeta vai lutar pela própria sobrevivência, né? Não significa que isso inclua a gente. Então, para ele sobreviver, tem que colocar uma condição que tira o agente agressor da equação, né? Lembra do famigerado agente Smith, né, na Matrix, falando assim que o ser humano é visto como um mamífero, mas os outros mamíferos eles procuram equilíbrio, né? O único que não age como mamífero é o ser humano. Ele sai capando, destruindo tudo e tal, aí ele vai lá e vira, e óbvio que a gente não, eu não compartilho inteiramente, mas a gente faz pensar um pouquinho, né? Que o ser humano é um vírus, né? Onde ele chega, ele destrói, vai para outra área, vai lá, destrói mais um tanto, vai indo, e vai se apoderando e vai tomando conta do lugar, né? Que vírus tem essa, né, esse algo parasitário, né? De querer destruir, né? Em teoria, a Terra seria, né? O ser que a gente está sugando dela e está acabando com ela, né? E aí, para corroborar um pouco com o que você falou, a Itália, né, tem uma parte da Itália que teve abalo sísmico no vilarejo, né, que caiu tudo abaixo, que tinha muito tempo que não rolava, né? Muito tempo mesmo, a ponto do povo não saber mais quando é que vai rolar de novo, né? Atividade sísmica naquela região, né? Porque tem placas perto da Turquia ali, né? Tem placas tectônicas. Mas a atividade na Itália não era presente toda hora ali, né? A nível de destruir um vilarejo inteiro, tudo via abaixo, né? Então tem regiões que naturalmente isso tem, né? De ter períodos em períodos, né? Inclusive tem um que eles falam que é possível que aconteça, e já estão esperando um tempo, ainda não aconteceu, um grande no Japão, né? Porque já está dentro da periodicidade do histórico do que teve, né? De abalo sísmico e de erupção vulcânica, que ainda não chegou, ainda não veio, né? Na escala que eles estão esperando. Mas veio em outras partes do mundo. A gente está vendo, né? Essa parte ali também, não só de abalo sísmico, a gente falou da parte de oxigênio, mas você está vendo que as zonas habitáveis da Terra estão mudando, né? Tem lugar que está ficando insuportável você morar. A Grécia, há pouco tempo atrás, fez 50 graus, amigo. Tava com queimada insistente na Itália e na Grécia. Não rolava isso. O verão europeu era ameno, amigo, era tranquilinho. Agora tem gente morrendo na Grécia, né? Com queimadas, com o clima chegando a 47, 50 graus, que não se chegava, né, naquela região, né? Exatamente. Então, tá tendo a, a mudança climática que tá acontecendo, né? Aí a gente fala assim, será que vai chegar no ponto que foi sugerido pelo Nolan lá no filme, né? E se chegar, qual que vai ser a saída? Será que tem algum setor aí de algum governo de algum país, né? Estados Unidos, China, Rússia, os bons tem bala na agulha para fazer alguma coisa, né? Será que os caras têm projeto secreto, né? Colônia, bunker, como chama aqueles negócios que fica flutuando lá, rodando a Terra? Estação Estação espacial. espacial? Será que não tem lá um APzinho lá para uns 200 pessoas importantes de cada país aí, não?
Exato, a gente não está nem sabendo o que está rolando, né? Por baixo dos panos espaciais. Acabou de voltar astronauta, ficou um ano inteirinho na estação espacial. Então, se ele consegue, né? Já, Eu acho que é um já foi reptiliano. um reptiliano. Tô brincando. Mas o Ou que que aluno que não acontece? estuda, né? Ele repetiu de ano. Exato, é esse aí, exatamente. Não é um réptil em formato humano, não. Tô É, zoando, gente, isso é conspiração, é zoeira, no geral, tá? Tem pessoas que acreditam, mas a gente não tem comprovação factual, né, para falar sobre isso, né? Vamos deixar claro, né? Tô brincando. Agora, voltando ao fato de que é até legal, tem uma startup que é com o deGrasse Tyson, né, que fala sobre as pessoas acham que a gente está isolado do espaço, que a Terra, a gente está na época da Idade Média, que as pessoas dizem assim, não, a Terra está isolada, não tem mais nada em volta, é só nós e um mar de nada em volta. Não é assim. Depois descobriu que tinha os planetas, o Sol e as galáxias, assim por diante, né? E aí o que que acontece? A gente tem para conseguir ter a vida que a gente tem na Terra hoje, a lei de matéria orgânica, dessas criaturas, tudo, tem que ter um equilíbrio. Inclusive, não pode ter muito oxigênio nem muito dióxido de carbono, tem que ter um equilíbrio, uma porcentagem fixa. E o que acontece? Se a gente tivesse excesso de oxigênio, o oxigênio é inflamável. Você ia ter queimadas em escala muito grande na Terra para queimar esse oxigênio para gerar equilíbrio de dióxido de carbono na Terra. Então, a gente, ao mesmo tempo, não é só assim, não vamos só criar oxigênio. Não vamos só jogar oxigênio, produzir e soltar na atmosfera. Não é bem assim. Existe um equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio entre a produção de dióxido de carbono e a produção de oxigênio. Ele tem que um abastecer o outro e entrar num ciclo natural. Que a Terra foi feita dessa forma, para ela agir de uma forma equilibrada. Se ela não tem isso, aí o que acontece? A gente esquece que efeitos externos da Terra podem vir. Pode ter coisa sendo trazida, né, à base da pancada, como aconteceu no passado, desde meteoritos, né, de objetos estranhos que estão entrando na Terra. E pode trazer outros elementos para dentro. Então a gente acha assim, a Terra vai reagir, beleza. Mas também pode acontecer de coisas externas entrarem na Terra, que não são vidas inteligentes, mas assim, outros elementos, outras coisas que abalem esse equilíbrio. A gente já está ferrando com o equilíbrio. Se outras coisas entrarem com outros tipos de gases e tal, a gente não está isolado do espaço. A gente não vai entrar nunca nada aqui dentro. A Terra é desse jeito e assim será pela eternidade. Não, não é, né? A gente pode acabar com isso também. tinha um professor que, lá na graduação, que ele falava assim, pensava, a gente está destruindo a Terra, né? Falei, não, amigo, o homem está destruindo a humanidade, a Terra aguenta, já provou que ela aguenta. Quem precisa de água limpa é você ou é a Terra, né? É você, cavalo. E é bem isso daí mesmo, né? Exato. E aí o que que acontece? A gente parte de um pressuposto, já tirando esses, né, esses conceitos que a gente tem na nossa cabeça, a gente vive numa paz absoluta, né? Acorda no dia seguinte, tem que trabalhar para gerar dinheiro, para fazer as coisas. Só que a gente esquece que não é o dinheiro que vai salvar a humanidade. Se a gente não tiver os recursos começarem a ficar escassos, eles falam assim, que o equilíbrio do mercado vai trazer. Beleza, mas se faltar água, nem o dinheiro vai ficar muito, a água vai ficar muito cara. Aí o povo não consegue sobreviver, né? Você lida com escassez de produtos ou não, e certas escassezes que tem na Terra, elas inviabilizam a vida humana na Terra. Não é o dinheiro, mais ou menos dinheiro. Se você tiver muito dinheiro no seu bolso, não tiver água, dinheiro não vale nada, né? A gente vai estar num contexto que não vale Exatamente. nada. E aí, dentro desse contexto, o que a gente pode pensar? Vamos pensar no planeta, né? Como aconteceu. Vamos vazar daqui, próxima geração vai para outro lugar, vai se reproduzir. E aí, dentro desse plano, né, a gente não vai também, pode ter spoilers que o filme é antigo, né, Silas? Ele tenta evitar problemas futuros, ele se comunicando com a filha dele, né? Meio que uma viagem no tempo, mas ele, na verdade, não é uma viagem no tempo, né? Ele estando dentro de uma anomalia, né, de dimensão acima do que é o natural, ali numa explicação mais técnica, né? Ele está dentro de um tesseract. A cena da estante de livro, né? Isso, e ele consegue fazer aquilo de acordo com. Aí tem muitos astrofísicos que falam, inclusive o deGrasse Tyson fala sobre isso, que as pessoas agora só mentalizam, né, pelos Avengers, né, os filmes que tiveram, que citaram o Tesseract, que é a caixa azul, né, e que no conceito mesmo do Tesseract é um plano onde o tempo ele vira passa da terceira dimensão à quarta dimensão, na verdade, né? Se passa da quarta dimensão, né, que é o espaço que a gente tem aqui físico, o tempo, além do tempo. Quando você entra no Tesseract, você sai da linha do tempo, você enxerga o tempo como se fosse um espaço. É nesse âmbito que o McConaughey vai lá e se comunica, ele consegue acessar partes do tempo diferente e, entre aspas, né? Não sei se era código Morse, não lembro agora, mas ele começava a mexer livros, né? Para informar, passar informações em outra parte do tempo para a filha dele. O livro ele tenta escrever, né? Código Morse é o relógio. E isso, código Morse é o relógio. O livro ele tenta passar para ela escrito. E aí o que acontece nesse contexto, né? Que a gente não vai entrar também, a gente não é sacane da vida, a gente não é deGrasse Tyson, a gente não vai se
colocar na parte técnica absoluta, mas só falar, né, as entrelinhas do que realmente aconteceu ali. Ele tentou passar um conhecimento que, até em si, dentro da retórica do filme, ele não é um buraco, mas é uma coisa que é um pouco contraditória. Se a filha dele recebe quando ela é nova, ela entende, ela vai lá e junta as peças, como é que depois ela não vai lá e avisa? E em algum momento ela vai lá e não passa a informação a ponto, entendeu? De evitar que o pai dela faça aquilo, entendeu? De ter que ir, ter que se passar, entrar no buraco negro para passar para conseguir chegar no Tesseract, quase morrer, porque na teoria, né, que se tem aí da astrofísica, se alguém entra no buraco negro e chega no centro dele, ele é esticado e depois ele passa por um canudinho. É o conceito assim mais básico possível, né, da teoria, né, da física espacial é essa. Ele não chegou, ele conseguiu contornar o centro para chegar no Tesseract, que chega na quinta dimensão. Tudo isso para ele passar a informação à filha dele, não avisar, não evitar isso tudo, talvez seja que ele era necessário ele ter, né, tido essa experiência para conseguir. E é uma outra teoria que é tudo preciso. O Nolan pegou um cara do lado dele que era amigo do deGrasse para fazer, né, esse filme, né? E dentro desse filme, isso também se prevê. Se a pessoa consegue esquivar das zicas, que é o buraco negro, ela chega num ponto que o tempo caminha muito mais lento do que relativamente o que está acontecendo lá de fora do buraco negro. Por isso que ele volta como um bonitão. E a filha dele tá velha, né? Já num mundo já avançado e tal, porque o tempo passou muito mais lento para ele dentro do buraco negro, ou mais à frente do Tesseract, né? Que ele ficou lá dentro, num lugar onde o tempo não funcionava, né? Da mesma forma. Ele já estava parado ali no tempo, né? Quase parado, né? Caminhando muito lentamente. E aí dá a entender que o outro conceito que é apresentado tudo isso com base técnica, né? Já foi analisado por Sakane, por deGrasse Tyson e tal, que aí tem um wormhole, né? Dá a entender que pode ter tido um wormhole ali, que o deGrasse Tyson fala e repete, é engraçado que ele fala que do jeito que é feito, parece que é uma ponte, né? Alguém construiu uma ponte, tipo a ponte de Florianópolis, ou Golden Gate, né, em Los Angeles, né? Em São Francisco, ali na região do Vale, né? Que uma inteligência acima da nossa, que conhece lidar com isso, conseguiu fazer uma ponte, que é um wormhole, né? Que ele evita você ter que transitar por certas partes, né, do universo. Você pega de um ponto, vai para outro muito rápido, e é mais ou menos assim, ele pega dobras e faz um buraco no meio, dobras do espaço, em vez de percorrer toda aquela fábrica do espaço, ele vai lá e atravessa aquilo ali num buraco. Pega um atalho, uma ponte de um lado para outro. Então ele conseguiu sair daquilo ali, leso, bonitão, chegou na outra ponta, deu de cara com a filha dele, salva tudo, conseguiu fazer tudo. Tudo isso daí, em teoria, né? A gente não sabe se de fato, praticamente, Na né, já verdade, a filha conseguiu. foi buscar, né? Até eles começaram assim, nossa, mas isso é impossível. Eu falei assim, agora, né? Na nossa realidade, nas nossas condições, na nossa tecnologia, é impossível. Mas um dia a gente vai conseguir, porque na verdade aí que é o pulo do gato, né? Como ele atravessa, como ele rompe, né, a barreira do tempo, ele chega num tempo onde aquilo era possível. Muitas das coisas ainda estão sendo testadas, outras são teoria, né? A gente esquece que É, é a teoria lógico. espacial. Ninguém chegou lá, entrou no buraco negro e viu o que estava rolando. Nem Sakane, nem deGrasse, nem ninguém. Ninguém ainda chegou nisso. O que acontece? Supõe-se, quando o tempo vira, você passa da dimensão do tempo, o tempo para, literalmente. Você consegue acessar áreas do tempo diferente. Então ele estava ali, até o deGrasse fala, né? Que é infernal se você parar para pensar, né? Porque você não tem, você é o presente, entendeu? Você não está mais sob efeito do tempo. Você é aquilo que você está lendo. Então ele caiu, você vê no filme ele caindo e depois começa a embaralhar tudo, que depois ele vai entender que são fases ou partes de tempo que ele está acessando, né? O Matthew McConaughey, até ele dá por conta onde ele está, porque ele não está entendendo, que ele não consegue nem para frente nem para trás, ele está parado no tempo. Entendeu? Ele ali, ele vai ficar na existência. Podia ficar muito pior, mas como o filme não vai deixar o bonitão morrer, né? Ele podia ficar eternamente naquele limbo. É um limbo, entendeu? Um limbo onde o tempo não tem mais efeito. É o Tesseract. Então ele podia ficar ali até o fim da existência do universo, até um buraco negro mastigar ele, se tivesse como acontecer isso, né? Nunca ninguém testou essa teoria, né? Mas o que acontece? Ele foi lá e teve tempo suficiente, entre aspas, é contraditório, não teve tempo, porque ele não tem mais tempo. E para passar O toda a tempo não mensagem que ele existe queria. ali, né? Exato, então o que ele fez? Ele ficou ali, ó, passando mensagem de código Morse, tentando mandar mensagem escrita nos livros e tal, ad eternum, né? Ficou ali até conseguir passar a mensagem. E aí descobriu, possivelmente, um wormhole, um buraco de minhoca, que ele vazou dali, ó. O bonitão conseguiu sair, que ninguém ia conseguir sair se isso realmente for prático e real, né? Dentro do buraco negro ali, né? É muito louco, cara. Esse filme é muito legal, levanta bastante questões. Aí dizem que, se eu não me engano, se viajar no tempo fosse possível, você só conseguiria acessar futuro, né? Mas não voltar para trás, né?
o bonitão conseguiu voltar no espaço-tempo exato, tudo bonitinho para dar de cara com a filha dele. A chance disso acontecer é muito difícil. O cara conseguir pousar no lugar certo, tudo certo, bonitinho, na mesma linha do tempo, tudo legal, né? Espaço-tempo, tudo bonito. E talvez essas viagens no tempo, né? As pessoas não considerem que o cara pode. Aconteceu no Indiana Jones, eu tava vendo, não sei se eu vi contigo, Silas, eu vi com a Denise, eu vi contigo Indiana Jones, só a Não, não Denise. viu, não. Eu vi em Não Campinas, eu dá tava spoiler, hein? contigo. Não, mas o que acontece? Ele entre aspas, eles acham uma ruptura no espaço-tempo, que a aeronave que eles estão atravessando, ele cai numa região que é. Ele acha que vai cair, se eu não me engano, não sei se é nos Estados Unidos ou na Europa nazista, não lembro agora, que é para voltar no nazismo. Os nazistas queriam voltar no tempo. Mas ele não leva em conta que a viagem no tempo não leva em conta o espaço, o lugar. Então eles vão lá e começa a cair, tá rolando, atravessaram a linha do tempo errada, caíram no meio da guerra entre os gregos e eu acho que na época eram os, não sei se eram os helênios, os etruscos, não lembro quem era que estava lutando. Era no ponto onde estava, acho que era Aristóteles que estava lá, se eu não me engano. E aí o bonitão vai lá e começa a dialogar com Aristóteles, o Indiana Jones, ele começa a falar no grego dele atual, fala com o Indiana, aí parece os dois conversando, zica desgraçado. É bonito, assim, a cena, porque ele mostra assim, não, eu não quero voltar pro meu tempo, minha linha do tempo tá uma bosta, minha vida acabou, não. Ele queria ficar com Aristóteles trocando ideia, enquanto a guerra rolava no fundo. É isso que rodou o fim do filme. É bonito, mas assim, você pensando friamente depois, é ridículo. É ridículo, né? Para não falar outra coisa, né? Vou ficar aqui Ah, sentado, tô me lixando se os eu vou ter caras que viajam, morrer. né? Exato, exato, exato. Mas, Silas, só para terminar, o que a gente pode pensar ali? Eu não entendo agora, eu não lembro agora. Eu lembro que tinha tipo uma estação espacial que ela conseguiu, né? Conseguiu fazer uma outra Terra, né? Para um outro lugar habitável, né? Não sei se eu tô Eu lembrando acho um que, se não me pouquinho. engano, é uma estação. Não É, é a um Terra não planeta. conseguiu salvar, de jeito nenhum, ele não conseguiu passar informação suficiente para Não. salvar a Terra. Outra coisa que. A Terra tá lá, né? A humanidade que se lascou. Não, e outra coisa, o deGrasse Tyson lá, a gente está pegando alguns pontos, a gente trabalhou algumas coisas, outras tá no podcast dele, só falar, de 8 anos atrás, né? Que ele cita que assim, ele respeita porque é um amigo dele que fez tal, mas é a parte ficcional, né? Que é de um filme e tal. Que todos os mundos que eles transitam, se você observar, tá tudo à beira de um buraco negro. Isso não rola, amigo. O buraco negro engole, mata, acaba com tudo. Ele vai literalmente triturando a matéria que tem em volta, né? Então, os países, assim, as zonas habitáveis dos planetas estão tudo rodeado por buraco negro. Que é uma coisa assim, é surreal alguém pensar, bom, vamos escolher um lugar com zona habitável e tal. É tudo beirando um buraco negro. Então, esse tipo de coisa assim é sempre assim, entre a vida e a morte, né? Não tem assim, vamos para um lugar tranquilo, vamos repopular, né? Vamos fazer um negócio bonitinho. Vamos pegar um planeta habitável que está quase se lascando na beirada, né? Quase ali na beirada do bidê, né? Quase sendo descargado para fora, né? E são todos planetas reais. É, reais não, planetas habitáveis, né? Que tem condições similares à Terra, né? Para a vida humana Mas conseguir ir esses lá. planetas existem na Via Láctea, outra galáxia ou não? Não, é que na ficção em si, o que estava se Ah, mirando, a gente tem que fugir da Terra, tem que ir para um planeta habitável. Só que o que eles escolheram foi na beirada de um buraco negro, o planeta sim. habitável, entendeu? Ninguém em sã consciência, vamos pegar esse daqui. É engraçado, eu falo assim, não, Hum. vamos dar a volta aqui, ó, pelo Vamos pegar ali a chegar rotunda, como os na outra portugueses dizem, né? beiradinha aqui que não. Por que que você não pega aquele balão escuro ali, dá uma contornada no aro dele ali, ó, dá uma ricocheteada e manda lá para longe? Ai, cara. Mas o filme, assim, Mas né, a gente tá a brincando, mas experiência que o filme hum. entrega vale a licença poética, né, para falar a Claro, verdade. e Então, a gente tá, e a gente tá brincando aqui, o Nolan é genial, o tanto de filme, né, que ele já ganhou de prêmio, de pessoas indo no cinema ver, ele respeitou a história, né, da astrofísica e tal, tudo bem, filho, a gente só tá brincando aqui, dois bobão trocando ideia, né, dando é risada legal que de... depois, Hum. assim, em prática, entre aspas, né, que o Einstein escreveu, teorizou sobre os gêmeos, né? Um irmão fica na Terra, o outro viaja, né, próximo à velocidade da luz, quando volta um tá velho e o outro não, né? O deGrasse, ele fala isso, que as pessoas acham assim, pode ter multiverso, pode, a gente antes achava que só tinha uma galáxia, ele foi caminhando no tempo, antes a gente achava que a gente era o centro do universo, não, não somos. Tem outros planetas, dá para ver a olho nu, dá com luneta. Tem sol, as pessoas achavam que não tinha sol, que era só uma moeda virando de lado, não, não é, tem sol. Aí daqui a pouco tem galáxia, muitas galáxias, bilhões delas. A gente chegou assim, tem universo. Vai chegar um ponto que o telescópio vai chegar lá e muito provavelmente vai ter outros universos. Quem que é a gente para achar que só tem um universo? Pode ter vários deles. E aí, assim, beleza, a nossa teoria é que pode ter outras versões nossas em outros universos. Mesmo se for, ele fala isso, né? As moléculas, o nível de carbono, tudo é similar, não é a mesma pessoa. Prova disso temos na Terra pessoas que são geneticamente idênticas, mas elas são completamente diferentes.
Você dá de cara com uma com a outra, elas têm experiências humanas diferentes, falam diferente. São três gêmeas que repetem, ou ficam jogando iPhone um na cara do outro, que é tudo igual. Não é, cada uma tem a sua, né? Que tá rolando ali na cabecinha de cada uma delas, né? Composição delas é muito similar, mas não é. Cada um vai ser sua versão e um indivíduo diferente em outra Diz que a escala, né? NASA mandou um cara aí que é um ano inteirinho ele ficou. Ele tem um irmão gêmeo. Estão fazendo análise molecular neles já. Muito legal. Celular para ver comparar o envelhecimento. Coisa linda. Esse tipo de coisa vai ajudar bastante. E eu, como Ele a não gente já. ficou Hum. perto da velocidade da luz, ficou a 27 mil quilômetros por hora, né? Que é a velocidade de órbita da Terra, né? Mas diz que já é suficiente para provar, porque faz o comparativo, né? O deGrasse Tyson ele fala isso. As pessoas acham assim, aquela teoria de que o tempo passa muito lento dentro do buraco negro, a ponto de fazer uma diferença gigante no outro. A gente já tem comprovações disso. Os GPS, o jeito que é calculado o satélite GPS que tem girando na Terra, tem que ser feito um cálculo automático, porque tem uma diferença já. Quando você está longe da gravidade da Terra no chão, e lá em cima, já tem diferença de tempo. O tempo corre diferente, onde o GPS está circulando. Mas então é isso. Você chegou até o fim desse vídeo aí, deixa o joinha aqui para nós. E lá na frente, se aconteceu uma coisa que nós falou, você volta aqui e dá like de novo, hein? E deixa nos comentários aí, se der para viajar no tempo, o que que você vai fazer primeiro? Conta aí para nós.